Então, começou a gravação. A gente vai começar hoje com o capítulo 12, parte de elasticidade, né? Não gostou aqui, não. Vamos abrir aqui. Então, a gente viu na última aula, a gente viu as seções que são correlacionadas do capítulo 12 com o equilíbrio, né? E hoje a gente vai começar com a elasticidade, tá bom? Todo mundo vê na tela aí, né? Perfeito. Então, a gente viu na aula passada equilíbrio, hoje a gente começa com elasticidade. Quais são os objetivos, né, do aprendizado dessas sessões? Explicar o que é uma estrutura indeterminada. No caso de forças de tração e compressão, saber usar a equação que relaciona a deformação ao módulo de Young, saber a diferença entre limite elástico e limite de ruptura. No caso das forças de cisalhamento, usar uma equação que relaciona a tensão, a deformação e o módulo de cisalhamento. E nas forças hidrostáticas, aprender a utilizar a equação que relaciona a pressão, deformação e módulo de elasticidade volumétrica. Então, quando a gente está trabalhando com corpos bidimensionais, a gente tem 3 tipos de equações independentes, 2 de equilíbrio de força e 1 de equilíbrio de torque. Se existem mais de 3 forças desconhecidas, e a gente não pode resolver o sistema de equações de equilíbrio, a gente diz que a estrutura é indeterminada. Essas 3 equações independentes que a gente está falando, né, 2 de equilíbrio de força e 1 de equilíbrio de torque, são aquelas que a gente aplicou na primeira parte do curso, né, de equilíbrio. E se tiver mais de 3 forças desconhecidas, né, então, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui do elefante, e vamos supor que eu tenho mais de 3 forças desconhecidas nesse sistema, né? Tem as forças dos pezinhos e a força-peso do elefante. Então, fica não possível de determinar ou indeterminado, né, a solução para esse problema, né? Então, essa é uma consequência de uma hipótese de que a estrutura vai ser indeformável, o que na prática jamais acontece. Tá? Então, levando em conta que existe deformação, a gente pode resolver um número maior de problemas, que é o que a gente vai ver, os 3 tipos de deformação na aula de hoje. Então, antes da gente entrar nisso, né, vamos fazer um teste aplicando um pouco o que a gente acabou de ver, né, de forças indeterminadas. Então, aqui uma barra horizontal homogênea, pesa 10 newtons, está pendurado no teto por 2 fios, né, esses fios fininhos, e tem as forças F1 e F2 sobre a barra. Então, as forças de tensão desse fio, né? A figura mostra 4 configurações diferentes dos fios, né? Qual que é a configuração que são indeterminadas, ou seja, que a gente não consegue calcular os valores de F1 e F2. Vamos lá. Qual que vocês acham que seria indeterminada aqui? Que configurações? Na letra A, na letra B, na letra C ou na letra D? Quais seriam? Eu acho que a A e a D. A e a D? Uhum. Porque não tem A medida da barra. uma correlação das medidas da barra. Alguém tem outra sugestão? Então a resposta daqui é a letra D. No caso da letra A, né, apesar de não ter, elas estão nas extremidades, né? Então, ainda assim, apesar dele não ter falado qual que é o lado da barra, né? Ela está simétrica, né? Eles estão simétricos, né? Na letra D, as forças não estão simétricas e a gente não tem noção dessa distância. Né? Então, só não foi a A por causa disso, beleza? Continuando, né? Todos os corpos aparentemente rígidos são, na verdade, elásticos, ou seja, suas dimensões podem mudar ligeiramente quando são submetidos a uma força. Existe até um modelinho, né, de ligação química que é utilizado, que são os sistemas massa-molas, formando uma rede. Então, esse sistema tem constante vibração, porque os átomos não estão parados, e, consequentemente, na hora que você faz alguma tensão ou alguma força, né, nesse sistema, ele pode se deformar. Tá? Aqui a gente vai chamar de tensão
não aquele mesmo conceito de tensão de um fio, né, que seria só uma força, mas a tensão aqui ela vai ser definida como sendo força por unidade de área que vai produzir uma deformação, tá? Ou uma mudança relativa de comprimento de volume. Então, a tensão nesse capítulo, ela tem dimensão de força por unidade de área. Então, é Newton por metro quadrado, tá? Que seria a mesma unidade da pressão, né? A pressão que a gente vai ver ainda em fluidos, né? E quais são os tipos principais de tensão, né? Então, vou dar para ver. A gente vai ter a tensão trativa, que é a de comprimir ou esticar o corpo numa certa direção, né? Então, a gente está deformando o corpo na mesma direção da força, né? Vai ter uma tensão cisalhante, onde a força é feita perpendicular à direção do comprimento do corpo, né? Então, ela vai deformar nesse sentido que a gente está mostrando aqui, em relação ao eixo principal. E a tensão hidrostática, né? Então, todo o corpo, até mesmo nós, né, que estamos aqui num fluido, que é o ar, a gente está sobre uma tensão hidrostática, né? Essa tensão tem a ver com as moléculas de ar, né, que estão em torno do nosso corpo, colidindo a todo momento com o nosso corpo, dando uma sensação de uma pressão que a gente chama de pressão atmosférica, né? Para a gente ter essa sensação da pressão atmosférica, para vocês terem ideia, você precisa de, se eu não me engano, a última vez que eu olhei era 10 a 11 partículas colidindo contra a nossa pele com uma velocidade de 1.700 km por hora para a gente ter essa sensação. Então, aqui como está hidrostática, né, lógico que não é no fluido ar, né, seria na água. Então, se você coloca um objeto dentro da água, dentro de um fluido, não necessariamente a água, e comprime esse fluido, você faz com que todos os pontos no entorno desse objeto sofram uma tensão hidrostática. Seria esse caso C. Então, a gente vai ver especificamente agora cada uma, alguns exemplos de aplicação delas reais, né? E as equações que as norteiam. Então, no regime elástico, né, a tensão e a deformação são proporcionais. Isso aí a gente pode ser que vocês tenham visto em Física 1, quando vocês trabalharam talvez um sistema massa-mola ou com uma deformação, né, a partir de energia da deformação de uma mola. Né, lá a gente vê a lei de Hooke, onde uma força é proporcional à força que a mola sofre, né, quando você deforma ela querendo voltar para a condição de equilíbrio, né, é uma força que é proporcional à deformação. A constante de proporcionalidade, nesse caso, vai chamar módulo de elasticidade. Lá, né, a constante era a constante elástica da mola, só que lá era força, e aqui a tensão, que é força por unidade de área. Então, o que a gente vai ter sempre uma tensão, que vai ser ou aquela de cisalhamento, ou de tração, ou a hidrostática. A gente vai ter um módulo de elasticidade, que vai ter a ver com cada uma dessas três tensões, e a gente vai ter a deformação. Essa deformação ela vai ser adimensional. Tá? Então, a gente aqui tem um gráfico para ilustrar, por exemplo, um exemplo, né, da tensão de tração ou de compressão, né, que fica mais fácil imaginar com a compressão, e quais são os regimes que o corpo passa, né, durante essa tensão que é aplicada. Então, a gente tem uma faixa linear, que a gente está vendo aqui, que é um comportamento elástico, onde o corpo volta, né, ele deforma, mas quando você tira a tensão desse corpo, ele volta para as suas dimensões normais. Né? Essa faixa de deformação permanente, se você deforma o corpo, ele vai ficar deformado, ele não vai voltar para aquela condição inicial de dimensões, né, de tamanho, comprimento. E se você passa desse limite de ruptura, o corpo se parte. Né? A gente vai ver exemplos disso. Então, o corpo de prova se rompe. Né? A maior parte dos ensaios, pelo menos na construção civil, você chega até esse limite de ruptura muitas vezes para saber o quanto que o seu corpo de prova está suportando. Então, vamos tentar ver esses casos. Né? Esse primeiro caso, que é a faixa linear de comportamento elástico. Você faz uma compressão, essa compressão gera uma deformação. Ao tirar essa compressão, né, essa força por unidade de área, né, essa tensão feita, o corpo volta a ter as dimensões originais. Nessa região que é a deformação permanente,
o corpo fica levemente deformado, né? Então ele perdeu aqui no caso a altura e ficou um pouquinho abaulado. Tem vários tipos de deformação, mas não é o intuito nosso estudar isso. E na tensão de ruptura, a partir dela, né, o corpo se parte. Aqui estaria um exemplo, né, de um corpo que ficou no regime elástico, um corpo que ficou no regime permanente de deformação e dois corpos que sofreram a ruptura. Um ensaio típico que a gente tem de compressão aqui, né, a gente está colocando, nesse caso, o corpo de prova é um cilindro de metal, né, isso na construção civil muitas vezes é um bloco de concreto. A gente vê que ele passou pelo regime, foi para o regime elástico, passou para o regime de deformação permanente e depois ele se rompeu. Nesse caso aqui, o segundo que ele mostrou, né, ficou no regime permanente de deformação. E o primeiro que a gente mostrou que, eu não sei quais são os materiais aqui, que ele está usando, né, ele se partiu. Passou desse limite. Então, a gente vai primeiro estudar essa tensão, que é a de tração ou compressão simples, né? A unidade dela é força por área, e a deformação vai ser uma grandeza dimensional, porque vai ser a variação do comprimento, né? Ou se você comprimir, a variação que ele perdeu, né? Se você esticar, né? Realizar uma tração vai ser o comprimento que ele vai ganhar. Muitas vezes, se for um objeto usinável, né? Por exemplo, um metal, você faz um corpo de prova que às vezes se rosqueia no seu equipamento, igual está aqui, e aí você puxa por essas extremidades, mas aí você vai ter seu ponto de referência aqui, né, que é o L, para saber o quanto que ele se deformou após essa tração. Né? O módulo de elasticidade, então, que é a tensão, né, que é esse E aqui, né, vai ser chamado módulo de Young, e aqui é aquela correlação que a gente viu entre a tensão, um módulo de elasticidade e a deformação que sofreu o corpo. Né? Para as três forças vai ser essa mesma equação. Só vai modificar praticamente esse módulo de Young. Então a gente vê aqui o módulo de Young para alguns corpos, ou seja, seria a energia necessária, né? Então aqui seria a energia necessária, o módulo de Young ela vai estar na unidade Newton por metro quadrado, então ela está na mesma unidade da tração, né, da força que vai ser feita, e a gente consegue perceber que quanto, né, nesse caso, maior, né, o módulo de Young, se ele for bem grande, né, um valor bem grande, você vai precisar, por uma certa força que você está aplicando, ele vai se deformar muito pouco. Né? Então, um material que tem um módulo de Young, né, muito baixo, possivelmente vai se deformar mais. Agora, a relação da ruptura, né, já tem mais a ver com a estrutura que é feita esse material. Então, aqui alguns exemplos do módulo de Young, né, do aço, por exemplo, é o que tem o maior módulo de Young. A gente pode olhar que tem uma correlação com a densidade, mas é lógico, não é só a densidade, porque depende de qualquer estrutura que esse aço está tendo. Então, aqui, inicialmente, né, esse aço, alumínio, vidro, são blocos maciços, mas você poderia fazer uma estrutura de aço, por exemplo, em forma de colmeia, ou num formato específico, né, que aumentasse, por exemplo, o módulo de Young devido a essa geometria. Né? Então, a gente vê que o aço tem maior massa específica, maior densidade, maior módulo de Young. Depois a gente vai descendo para o alumínio, para o vidro, onde o módulo de Young é menor, o concreto, né? Que a gente vê, então, já é um caso, né, que a gente vê que o concreto é um pouco mais denso que o vidro, mas o módulo de Young é um pouco abaixo. Então, não necessariamente está correlacionado só com a densidade, que é essa massa específica, mas tem a ver com a estrutura, né, também. A madeira, o osso, né, que tem aqui uma densidade alta, mas a gente sabe que ele tem aquela estrutura mais cheia de furinhos, né, na parte interna, e isso faz com que o módulo de Young, a resistência do osso, seja muito baixa. Né? Uma pequena força de tração, você pode quebrá-lo. Né? Tanto que numa queda, a gente pode quebrar uma perna, pode quebrar um braço. Né? Então, seria esse essa primeira força não, né? Essa primeira tração que a gente veria, né? Que é força por unidade de área. Então, em muitos materiais, o limite de ruptura para tração e para compressão são muito diferentes, né? Então, se você está comprimindo, às vezes é diferente de você estar esticando o corpo.
E aí, no concreto, por exemplo, o limite de ruptura para compressão é maior do que para tração. Então, é mais fácil, né, você romper o corpo, né, no caso o concreto, se você tiver tracionando do que comprimindo. Então, aqui eu coloquei um exemplo de um site de compressão com uma viga de concreto. Então, aqui dá para ver, né, que você tem um equipamento que vai pressionar essa barra e essa barra vai pressionar aqui, né, essa viga. E nesse caso, a gente viu que nesse ensaio teve uma ruptura, né? E aqui seria uma ruptura que acontece numa condição real. Então, tem um prédio que sofreu uma queimada, né? Queimou o apartamento, um andar, e dá para perceber aqui que teve uma ruptura nessa pilastra, né? A deformação, ela geralmente pode ser medida por um extensômetro, que é um material, né? Uma fitinha, a gente pode ver aqui, que você cola no seu material, no seu corpo de prova, e aí ela de acordo com a deformação desse caminho, né, que são aqui como se fosse um fio, né, dentro desse circuitinho, e aí quando esses fios eles são deformados quando o corpo é esticado, é comprimido, altera-se a resistência elétrica e até 3% dessa deformação ele consegue medir com precisão. Tá? Então ele é colado e ele te dá essa informação de quanto que foi deformado o corpo. É lógico que aí você vai fazer aquele gráfico que a gente viu, né, da tensão por esse aqui de trás, né, deixa eu voltar nele aqui, por deformação, e aí você vai ter geralmente você vai ter um formato desse tipo, onde você vai ver uma região linear, que é o comportamento elástico, uma região que a deformação não volta para as dimensões originais do corpo, e obviamente o de ruptura você vai ver o corpo se partindo. Né? Então, a gente vai para o segundo tipo de tração, que é o módulo de cisalhamento, nesse caso que a gente vai usar, né, que é a força que é feita na direção perpendicular ao corpo agora. Né? Da mesma forma, a gente tem uma tração, que é a força por unidade de área, só que agora a gente tem um módulo de cisalhamento, e aqui seria a deformação relativa em relação a um comprimento no eixo X, igual está sendo mostrado aqui. Né? Essa deformação que acontece, ela está numa direção diferente do comprimento. A gente viu que na tração de compressão ou na anterior, né, que é de compressão ou quando você estica o corpo, a deformação é na mesma direção de L. Aqui não, a deformação é perpendicular nesse caso, que está exemplificado. Então, muitas vezes você vai ter um equipamento, né, aqui está uma figura dele, então você vai empurrar um corpo metálico e esse corpo você vai ter uma informação de qual é a força por unidade de área que você está fazendo, porque você sabe a área de contato que tem, e seu corpo de prova vai sofrer uma deformação que é perpendicular à direção L dele. Aqui tem um videozinho para a gente mostrar esse teste de cisalhamento para um parafuso de inox M5, né? Então, rosca de 5 milímetros. Então, vai ser utilizada aí foi utilizado, né, um estilo de uma morsa, né, para prender o parafuso. Então a gente consegue ver que está sendo comprimido o parafuso e aí ele vai, nesse caso ele já passou do regime elástico, né, ele já começou a se deformar e é perpendicular à direção L do corpo, né. Vamos ver se ele vai chegar na ruptura. Eu não tive paciência de ver o vídeo todo. Parece que ele não se rompeu, né? Então ainda ficou naquele nível de deformação não elástica. Até chegou a encontrar, né? Então ele encontrou que a carga máxima que ele aplicou foi de 15 quilonewtons. Essa é a carga, né? Agora a tração, né? Teria que ver qual foi a unidade da área, qual seria aquela área do cilindro. Do cilindro não, né? No caso ele usou um retângulozinho de metal, né? Que pressionou o parafuso. E ele viu que quando chegou a 762 megapascal, então que daria para descobrir, né?
essa força dividido pela área que foi comprimida, né, daria essa pressão. Com essa pressão foi a tensão que o parafuso se rompeu. Acho que é só isso, né? Perfeito. E aí a gente vai para o último tipo de compressão, que é utiliza o modo de elasticidade volumétrico. Nesse caso é o da compressão hidrostática. Então aqui a gente tem um P de pressão mesmo, né? Não é de tração mais. B, que é esse módulo de compressão hidrostática. E aqui a variação do volume que o corpo sofreu ao se estar, né, dentro de um dispositivo. Como que é utilizado, né, essa propriedade geralmente, né? Então aqui, só para a gente entender o que seria essa pressão hidrostática, né? Então a gente tem um corpo que está dentro de um cilindro com um líquido, aí ele tem, nesse caso, né, que não tem nada comprimindo, a gente tem a pressão atmosférica. Dentro desse cilindro a gente tem a pressão hidrostática, que é devido à coluna de água que está em cima desse corpo. Então a nossa pressão ela vai ter esses dois efeitos. Na hora que você quer estudar, né, um corpo comprimindo ele, você pode vir cá, fechar esse lado com um êmbolo e aí fazer uma pressão aqui para estudar em todos os lados do corpo. Nesse caso, como o corpo está encostado no fundo, né, ele vai ter um ponto de contato que ele vai estar, que não vai ter o líquido, né, não vai ter esse contato. Uma aplicação, por exemplo, disso que a gente vai ver na parte de fluidos, né, seria uma balança hidráulica, né, ou um elevador hidráulico, né. Aqui na ideia você vai querer que esse módulo de compressão seja muito alto, para ele se deformar muito pouco. A ideia é que o óleo, o material que você for usar aqui não se deforme, né? E aí a gente vai ver que aqui é simplesmente utilizado, né? Que se você faz, né, uma força numa área muito pequena e desloca por um caminho longo, você consegue fazer uma força numa área grande num caminho curto, mas que seja o suficiente para você levantar um corpo mais pesado, né? Então a ideia seria, né, a ideia de usar essa balança hidráulica, por exemplo, é que aqui você vai fazer pouco esforço, mas vai mover uma quantidade grande desse volume, e aqui você pode colocar um carro, colocar um equipamento pesado que, devido à comunicação desse fluido aqui no meio, e ele se comprimir pouco, né, você vai conseguir levantar um objeto de peso muito maior. Isso aqui a gente vai ver com detalhes no próximo capítulo, mas tem a ver com essa ideia, né, da compressão hidrostática. Então, aqui seria uma tabela já para a gente olhar o limite de ruptura e o limite elástico, né, daqueles mesmos materiais que a gente viu no módulo de Young. Então, novamente, a gente vê que é mais ou menos correlacionado com a densidade, né? Então, o limite de ruptura ele é maior, na média, aqui com as densidades maiores, né? Agora, tem um exemplo, o osso aqui no final, né? Ele tem uma estrutura interna bem diferente, ele não é maciço, então isso muda um pouco essa interpretação. E aqui tem um aço alumínio, né? O limite de elasticidade dele, ou seja, até 250 vezes 10 a 6 newton por metro quadrado, o aço ele pode ser comprimido ou esticado, né? E ele volta para as dimensões originais. Acima disso, ele se deforma e acima de 400 ele já se rompe, né? Aqui, no caso do alumínio, até 95 vezes 10 a 6 newton por metro quadrado, ele ainda está no regime elástico. Um pouquinho que entre 95 e 110 é o regime que ele se deforma e acima de 110 ele se parte. Aqui é só para lembrar, né, qual que seria, né, o limite de elasticidade, o limite elástico, então, que a gente está olhando aqui, né, até o máximo que você pode aplicar uma tensão sem ele se deformar, é esse cara daqui. A ruptura, que é esse limite de K, é quando o corpo já se rompe, né, e aqui é a densidade, o módulo de Young, que tem a ver quando a compressão é paralela à direção L do corpo, né. Vamos fazer um exemplo agora para tentar aplicar esses conceitos, né? Então, a gente tem uma mesa com 3 pernas de 1 metro de comprimento e uma quarta perna que ela é um pouquinho desnivelada em relação às outras, então ela tem meio milímetro a mais que as outras, muito comum isso, né? A gente tem as mesas mancas aí, né? E faça com que a mesa fique ligeiramente bamba
Então, um cilindro de massa de aço, né, com 290 quilos, é colocado sobre a mesa, que vai ter a mesa vai ter uma massa muito menor do que esse cilindro, e ele vai comprimir as 4 pernas, mas não vai envergá-las, e vai fazer com que a mesa fique nivelada. Então, as pernas são cilindros de madeira com uma área de seção reta de 1 centímetro quadrado, 1 centímetro por 1 centímetro, né? E o módulo de Young da madeira vai ser 1,3 vezes 10 a 10 newton por metro quadrado. Qual que seria o módulo das forças que o chão exerce sobre as pernas da mesa? Então, a primeira ideia de montar esse corpo, né, seria estudar a deformação que a gente tem que ter para ela ficar nivelada. Então, a perna que é mais comprida, né, ela sofre um encurtamento maior, lógico, porque ela tem que ficar do mesmo tamanho que as outras. A gente vai chamar ela de delta L4, tá? E ela vai estar submetida a uma força F4 que é maior que F3. Então, é lógico que quando a gente for olhar o módulo das forças que o chão exerce sobre as pernas da mesa, essa perna que vai encurtar mais, se a deformação é maior, a força que ela vai sofrer também vai ser maior do que as outras 3 vão sofrer. Tá? Então, para a mesa estar nivelada, a deformação que, a, que, a, que for sofrida nessa perna que é um pouco maior, ela tem que ser igual à deformação das 3 pernas iguais, mais D. Ou seja, a deformação, né, dá para ver nesse caso, né, que a deformação da perna 4 tem que ser um pouco maior do que a da perna 3 devido a esse tamanho adicional que ela tem. Então, a gente já sabe a relação do quanto que tem que se deformar o pezinho 4 em relação ao pezinho 3, a gente pode utilizar a equação que correlaciona, né, tensão, a constante de elasticidade e a área, né, isolar, nesse caso, o ΔL. Então, a equação é tensão é igual ao módulo de Young vezes ΔL sobre L. Então, se eu passar multiplicando, né, o L para o lado de lá, está aqui, né, a constante de Young está aqui, e o F sobre A que a gente está vendo aqui, ó, o F sobre A é a nossa tensão. Então, aqui eu peguei aquela única a equação, né, que é praticamente a mesma para os três tipos, e isolei o ΔL. Ou seja, eu posso dividir, né, nesse caso daqui, eu posso transformar o ΔL em força vezes o comprimento L de cada uma, dividido pela área de cada onda e pelo modo de elasticidade. Então, eu escrevendo dessa forma, né, a deformação, o ΔL4 do pezinho 4 vai ser a força que esse pé sofreu, vezes o comprimento dele, dividido pela área e pelo módulo de Young. E isso vai ser igual a ΔL3, que também vai ser F3 vezes L sobre AE, então só substituindo o ΔL aqui, mais D. Então, agora que a gente está com essa equação, né, nós vamos usar essa equação e vamos descobrir outra. Por quê? A gente também pode correlacionar as forças que estão mantendo essa mesa em equilíbrio. Porque depois que eu coloquei essa força-peso sobre ela, a mesa não está em movimento, ela está em equilíbrio, né? Tem a ver com o capítulo, a sessão que a gente estudou na última aula, significa se ela está parada, então tem 3 forças que estão suportando cada um dos pés que tem 1 metro, uma força F4 que suporta um pezinho que é meio milímetro maior, então ela é um pouco maior, menos a força-peso do cilindro de 290 quilos, tem que ser igual a zero. Senão, né, aí o corpo está parado. Então, a gente tem uma equação com F3 e F4, 2 equações com F3 e F4. Então, 2 equações e 2 incógnitas. A gente pode usar esse sistema de equações, isolar, por exemplo, o F4 nessa equação, né? Então, F4 vai ser igual a mg menos 3F3, substituir o F4 nessa equação anterior, substituir aqui o F4, e aí isola essa força 3. Ao isolar a força 3, ela vai ser igual a mg dividido por 4, menos dA, né? D vezes D, que é aquele meio milímetro, vezes a área de seção do pezinho da mesa de madeira, vezes a constante módulo de Young, dividido por 4L. Continuando, então, né, a gente substitui os valores, né, o peso, a gravidade, né, do cilindro metálico, aqui seria os meio milímetro, né, a área de seção, já passado tudo para metro, tá, gente, usando o sistema internacional,
Aqui o módulo de Young na madeira e aqui o comprimento L das mesas. Então, para F3, a gente faz essa conta. Para F4, descobrindo F3, substitui F3 nessa equação e descobre F4. Então, F4 é mg menos 3F3. Ao fazer essas duas contas, então, a gente descobre que a força que os três pezinhos iguais sofrem é de 550 newtons e a força que o quarto pezinho sofre é de 1.200 newtons, por causa de uma diferença de meio milímetro que ele tem que deformar mais essa força mais que dobra naquele pezinho, né? Se a gente fosse julgar naquela equação de deformação, a gente ia perceber, né, que as três pernas mais curtas sofrem uma compressão de 42 milímetros e a perna mais comprida sofre uma compressão de 92, 42 mais meio milímetro. Né? Para descobrir isso, eu pegaria essa força 3, que está aqui, né? Por exemplo, para eu descobrir 0,42, eu pego a força 3, volto nessa equação daqui da deformação e descobro quanto que é ΔL. ΔL vai ser essa força 3, 550, vezes o comprimento de 1 metro, dividido pela área de 1 centímetro quadrado, vezes o módulo de Young. Então a gente descobriria assim, né? Não foi feito aqui, mas é bem simples, que essa força, a deformação gerada por essa força seria de 42 milímetros. 0,42 milímetros. Alguma dúvida nesse exemplo? Então, esse é o exemplo principal, né? Então eu vou dar um resumo do que a gente viu nesse capítulo, encerrando ele, e ele já é a matéria da nossa primeira prova, né? E aí depois eu vou abrir uns testes aqui conceituais e de múltipla escolha para a gente fazer juntos. Então, nós vimos na nossa primeira aula, na semana passada, o equilíbrio estático, né? Então, a gente tem as equações para esse equilíbrio, a equação das forças que são responsáveis pelo movimento de translação. Então, o somatório das forças resultantes tem que ser igual a zero. Isso pode se abrir em forças em X na direção X, forças na direção Y ou forças na direção Z. A mesma coisa o equilíbrio de torques. O torque resultante tem que ser igual a zero. Então, no equilíbrio estático, todas as forças se anulam, né, que estão atuando sobre o corpo, e o corpo tem que estar parado ainda, por isso que é estático. Né? A gente viu também sobre o centro de gravidade, que é se a força da gravidade é a mesma para todas as partículas do corpo, o centro de gravidade coincide com o centro de massa. Vimos o módulo de elasticidade na aula de hoje, né, que são 3 módulos. Né? A deformação ela vai ser gerada proporcional à tensão, e aí a gente viu que essa tensão ela vai sempre deformar mais ou menos de acordo com esse módulo de elasticidade. Maior o módulo de elasticidade, menor vai ser a deformação. Menor o módulo de elasticidade, maior vai ser a deformação para uma mesma tensão. Vimos a tração de compressão que utiliza-se do módulo de Young, a tensão de cisareamento que utiliza o módulo de cisareamento como constante, e a compressão endostática que utiliza o módulo de elasticidade volumétrica. Basicamente era isso. Então a gente entra aqui agora em alguns testes conceituais. Alguém tem alguma dúvida na matéria? Não? Alguma dúvida no conteúdo, na aula de hoje? Só tem esse exemplo no nosso livro texto. Pode Se der falar. pra mexer nesse exemplo aí de novo aí, eu fiquei um pouquinho em dúvida seguindo ele aí. Tá, você consegue me explicar qual passagem? Lá Como montar? no isolando F4 da equação acima, lá na parte do F3 ali. Aqui, Quem é o né? D ali? Quem é o A ali? É Tá. 5 vezes 10 a menos 4 é o 5 milímetros? Isso. Tá. É uma boa oportunidade para eu estrear aqui com vocês. Uma mesa que eu comprei, ainda estou na curva de aprendizado dela, então com certeza não vai ficar uma coisa mais bonita do mundo. Deixa eu achar só a caneta dela aqui. Beleza. Vamos ver aqui. Peraí, só um segundo. Deixa eu tentar dividir aqui. Isso. Tem um board aí no Google Meets também, professor. O Whiteboard Jam, sei lá como é que fala. Ah, Não sei se você é? já viu. Que aí Não, já acho nunca que vi, fica não. gravado junto com a aula. Aqui vai gravar também, porque está gravando minha tela inteira, É, né? real, real. Então ele vai gravar também. Então não vai ter esse problema, não. Mas depois eu vou dar essa fuçada aí, porque aí são duas coisas para aprender. Então a gente viu que tinha duas equações, né? Deixa eu só voltar aqui para você ver. Né? O primeiro sistema de equações que a gente tem né,
Deixa eu ir lá para cima. Vamos lá, ó. F4L sobre AE. Isso vai ter que ser igual a F3L sobre AE mais D, né? Só para anotar quais seriam essas constantes aqui, né? A área de seção, né? Ele passou aqui a 1 centímetro quadrado. O D, que é a distância que um dos pezinhos é maior do que o outro, né? É de meio milímetro. Que você perguntou o que seriam as constantes, né? L, que é o comprimento original dos pés, né? Dos 3 pés, é 1 metro. Mesinha baixa, né? É 1 metro? Agora eu fiquei na dúvida. É 1 metro, isso. E o módulo de Young aqui nesse caso, né? Ele falou que é 1,3 vezes 10 a 10 newton por metro quadrado. Então, a gente tem essa equação, tem a equação, você ficou sem entender como é que foi o sistema de equações, né? Não, acho que eu peguei aqui agora, porque você converteu tudo pra SI ali, eu não tava É sem só isso. me Então, aqui a perdido ali. ideia que eu... então, pô, vai deixar eu estrear o negócio aqui, né? Tá Vou foda, né? continuar. Não, Vou vou continuar, né? continuar. Então a ideia aqui, eu acho que você entendeu então, né? O que foi feito para chegar nessa equação de F3 é isolar o F4 nessa equação. Então você isola aqui, né? F4 vai ser igual a mg menos 3 F3, que até essa equação daqui, ó, que a gente vai usar depois para descobrir ela. Então substituir essa equação na equação de cima, né? Sim. Basicamente é isso. Poderia multiplicar todo mundo por AE aqui, né, para ficar mais fácil. Então vai ficar lá, ó, mg menos 3 F3 vezes L é igual a F3 vezes L mais A É D. E D. Então, basicamente é só isolar F3, né? Dá para ver aqui que vai dar 4F3 aqui desse lado, né? Que é 4F3L. Né? Juntando esses dois termos. E para cá vai ficar Menos MGL, não? MGL. Isso, menos, né? Isso. Não, menos ou mais nesse caso, né? Que vai ficar do lado de cá mesmo. Estou Ah, jogando tá. esse cara para cá e o A e a D para cá. Então, né? Menos A, E, D. Então, agora a gente acha o F3, chega naquela expressão, F3 é igual a mg sobre 4, menos A, E, D sobre 4E. Ficou bem garrancho aqui, né? Como eu falei, essa curva de aprendizado aqui, né? Até chegar no nível papel vai demorar um pouquinho, mas deu para entender, né? O passo a passo para a gente chegar nessa equação daqui, ó. Sim, muito Chegando obrigado. nela, só substituir, nessa outra só substituir. Depois eu vou dar uma fuçada nisso que você falou. D. Deixa eu abrir aqui. Você falou que aqui tem um... Ali nos 3 pontinhos embaixo, ó. Vê se aparece. Olha lá, Jean. Esse aí. Quadro de comunicações. Legal. Vamos ver o que é. Criando já. E aí? Cadê ele? Aí vai aparecer. Compartilhar. Deixa ela aberto no caso, acho que é melhor. Uma pessoa, só uma pessoa precisa de acesso ao arquivo, ok. Aí vai abrir um boardzinho aqui, tipo aquele, vetorial, Isso. será? Isso aí, chegou a mensagem aqui pra nós até. Aí vê se Olha, você consegue desenhar nesse trem aí. mesma coisa, ó, legal. Aí fica se você decidir qual que ficou melhor, né? Porque fica gravado de qualquer jeito. O A legal aula. desse é que ele limpa tudo, Vou começar a usar ele também. Aí, às vezes, ele vai mandar um arquivo que é só uma foto, né? Aí fica Porque salvo aqui pra gente poder no, ver no, depois. porque no outro, você tem razão que é mais interessante, que no outro ele vai, na verdade, gravar no vídeo, mas vocês não vão receber nenhum arquivo. E aqui, pelo que eu entendi, pode ser que ele crie um arquivo com formato de imagem, né? Sim. Se for lá E no chat tem um link ali, ó. Aí ele ficou vinculado a essa aula aí, ó. legal. Não, bem legal. Então, vamos entrar aqui em alguns exemplos. Eu abri aqui dois. Vamos abrir um deles, né? Os testes conceituais, só para a gente fazer alguns testezinhos sobre esse capítulo. Então, só para relembrar, né, na próxima aula, então, eu vou falar um pouco sobre as atividades do laboratório, que a gente, pelo planejamento do curso, a gente acabou o capítulo 12.
Então, a próxima aula eu vou dar uma atualizada aqui. Nós vamos entrar nessas aulas de laboratório e hoje vocês já vão ter a lista de exercício. Essas aulas podem ser utilizadas para tirar dúvidas também. Tá? Então, vamos primeiro para os testes conceituais. Apresentação dele aqui. Beleza. Então, primeiro, um praticante de esqui aquático. Essa daqui já seria sobre equilíbrio. A gente chegou a fazer algumas na última aula, né? Chegamos a fazer ou não? Estou na dúvida se deu tempo de passar por aqui, né? Mas isso eu já mostrei a resposta, né? Então, esses primeiros aqui vai ser sobre equilíbrio e depois a gente vai entrar em alguns que vai ser sobre as forças de tração e que a gente viu agora na aula de hoje, elasticidade, né? Então, qual das afirmações abaixo a respeito do equilíbrio translacional é verdadeira? Todo objeto em equilíbrio translacional está em repouso. É verdadeiro isso aí? Sim ou não? Todo objeto em equilíbrio translacional se move com aceleração constante. Todo objeto em equilíbrio translacional se move com velocidade constante. Todo objeto em equilíbrio translacional se move com velocidade constante ou com aceleração constante. Todo objeto em equilíbrio translacional está em repouso ou se move com velocidade constante. Qual que é a certa aí? O que vocês acham? Equilíbrio translacional é aquele equilíbrio das forças em x, y, z, por exemplo, né? Se a gente usar as coordenadas cartesianas, né? O que vocês acham? Ninguém quer chutar nada, não? Vou chutar na C aí. Acho que ela não tem aceleração, né? É, Caso não. mas aí nesse caso a C não está errada, né? Porque se move com velocidade constante, mas ele fala que todo objeto tem que se mover com velocidade constante. E não só os que movem com uma velocidade constante, mas os que estão parados também, né? Aí seria um equilíbrio translacional estático, né? E aqui seria um equilíbrio translacional com movimento. Então, mais abrangente seria o E, a letra E. Qual dos eventos abaixo acontece se um objeto em equilíbrio instável é deslocado ligeiramente? O objeto se move na direção oposta à do deslocamento. O objeto para de se mover no momento que atinge uma posição de equilíbrio estável. A energia cinética do objeto diminui, a energia potencial do objeto diminui. Então, um objeto em equilíbrio instável é deslocado. O que é que vocês acham que acontece? Ele se move na direção oposta? Ele atinge uma nova posição de equilíbrio estável? A energia cinética do objeto diminui? A energia potencial do objeto diminui? E aí? Eu iria na D. Vocês estão mandando bem. A energia potencial dele diminui. Né? Se ele saiu desse instável, a gente viu que é como se ele estivesse no alto de um cume, né? Então, se você der um toquinho para ele, ele vai escorregar e vai cair, né? Se ele vai cair, né, de uma certa forma, essa energia potencial dele vai ser diminuída, que ele vai estar mais próximo ao chão. Vamos... vou passar um pouco esses que são de equilíbrio. Vamos chegar num que seja... que tenha correlacionado com... Vamos ver se tem algum aqui, né? Que está correlacionado com a matéria de hoje. Todos esses aqui de equilíbrio, equilíbrio. Ah, chegou. Esse aqui já está mais correlacionado com a aula de hoje, então. Qual dos objetos abaixo não é um exemplo de estrutura indeterminada? Um elefante em pé, um banco de 3 pernas, uma mesa de 4 pernas, um automóvel, todos os objetos acima são estruturas indeterminadas. Qual que não é indeterminada aqui? O que vocês acham? Indeterminado é quando a gente tem mais equações do que a gente consegue resolver, né? Porque ele tem mais de um contato ou coisas desse gênero, né? E aí, qual que vocês arriscam aí? Eu arriscaria na B aí. Exatamente. Então, um banco de 3 pernas não é indeterminado, porque você vai ter as 3 equações
um para cada perna nesse caso, né? Qual que é a unidade do módulo de cisalhamento no sistema internacional? Newton por metro, Newton vezes metro ao quadrado, Newton por metro, Newton vezes metro, Newton por metro ao cúbico. E aí? Acho que A, bem na dúvida Exatamente, aqui. Newton por metro ao quadrado. Esse Complete a seguinte... cisalhamento, tipo aqueles negócios de parafuso que corre, tipo, tem mais ou menos a ver? Tipo, coloca parafuso, aí tem força de a gente cisalhamento, viu que todas então, as tensões, as três que a gente viu, né? A de tração e compressão, a de cisalhamento e a hidrostática, todas são unidade de Newton por metro quadrado. Tá? E todos os módulos de cisalhamento nesse caso também, né? Porque eles são igual, porque a gente tem a tensão igual ao módulo vezes a deformação. A deformação é adimensional. Então, o módulo tem que ter a mesma unidade da tensão, que é força por unidade de área, né? Eu vou passar aqui, então, para outra que é um pouco mais quantitativo. Já são os testes de múltipla escolha aqui. A gente faz alguns deles e aí a gente fecha a aula. Então, esses daqui já são testes... né, de múltipla escolha. Alguns são até quantitativos, né? Eu acho que a gente chegou a fazer alguns desses, talvez, na última aula, se eu não me engano. Se não, vamos fazer alguns aqui. Se alguém lembrar que já fez, a gente pula. Vamos fazer alguns de equilíbrio e, se tiver, a gente faz alguns de elasticidade também. Então, a gente tem um bloco de maçaneta pendurado pelas cordas. O sistema está em equilíbrio. O ponto O representa o nó, a junção das três cordas. Qual dessas equações que envolve os módulos das três forças está correta? F1 mais F2 tem que ser igual a F3. F1 é igual a F2 e F3 vale metade, que é igual a metade de F3. Ou seja, F3 é o dobro de F1 e F2. Todas as forças são iguais. F1 é maior do que F3. F2 é menor do que F3. O que vocês acham? Qual dessas equações abaixo está correto, envolvendo o módulo das forças? A letra A? Não, nesse caso daqui é meio pegadinha, né? Que ele coloca os 30 graus, reparem para você ver, né? Dando a entender que a inclinação entre elas é diferente. Mas se a gente olhar aqui, ó, a gente tem 90 graus aqui, então eu tenho 120. Aqui eu tenho 120 e aqui eu tenho 120. Então, devido à simetria, né, que a gente está tendo, que a gente está vendo dessas forças, elas vão ter que ser iguais, né, nesse caso. Se a gente não tivesse essa angulação, poderia ser que a gente tivesse uma correlação um pouco diferente, tá bom? Continuando. Um palhaço equilibra uma escada na cabeça. Poucas pessoas da plateia notam que o palhaço move constantemente a cabeça para evitar que a escada caia. Por que ele faz esse movimento? Para aplicar um torque à escada no sentido oposto dos outros torques, para manter o centro de massa da escada verticalmente acima da cabeça e assim anular o torque associado à força gravitacional, para estabilizar a escada com o movimento quando acontece quando andamos de bicicleta. O movimento não passa de uma encenação para fazer o número parecer mais difícil do que realmente é. E aí, o que vocês acham? Eu acho que é a B. também acho, hein? Aqui tem pelo menos um conceito, né, mais parecido com o que a gente viu, né? Exatamente. Então tem um centro de gravidade, o centro de massa, né? Vamos falar aqui. O corpo está torto, né? O centro de massa, se ele tivesse sobre as duas pernas, né, seria ao longo do centro geométrico dele, num certo valor aqui para baixo. A partir do momento que ele equilibra na cabeça, né, esse centro de massa já vai ficar um pouquinho deslocado para cá. Então ele tem que ficar se movendo para o centro de massa ficar dentro da área da cabeça. Se passar, ele vai sofrer o torque que vai fazer cair. Perfeito. Vamos ver se tem algum aqui. Vamos fazer mais esse aqui, parece legal. E aí a gente tenta ver se tem mais algum sobre elasticidade, tá? Como mostra a figura, três forças agem sobre um objeto triangular de três formas diferentes. Então, as mesmas três forças, mas em posições diferentes do objeto. Duas têm módulo F e outra 2F. Em que caso os objetos estão em equilíbrio?
o ponto de aplicação das forças é um vértice ou centro de gravidade. Então, na letra A, está em equilíbrio, vocês acreditam que está em equilíbrio o corpo? Então, tem duas forças sendo feitas na base e uma força sendo feita nos vértices, né? E uma força sendo feita no centro de massa para cá, com 2F. E aí? Vocês acham que esse aqui está em equilíbrio? Acho que não. Acho que não. A tendência que dá a entender aqui é o quê? Que aqui vai ter uma componente de torque, né? É que Por ela vai mais, por cair mais pra. que as forças em X e Y, né? Vamos falar aqui, né, na direção X, né? Elas se anulem, né? Então, se a gente fosse fazer as relações em X, eu tenho duas forças puxando para cá e duas vezes a força para cá. Então, a translação desse corpo aqui, as equações de translação vão estar se anulando. Mas as de torque não, né? Se a gente pegar um ponto de referência, né? Vamos supor aqui, esse vértice, a gente vê que essas duas forças não produzem torque, né? Por causa que elas estão paralelas a esse ponto de rotação, mas essa daqui produz torque. No caso da B, vocês acham que... O que vocês acham aí? Vai ter equilíbrio? Eu acho também não. É a mesma ideia, né? Eu posso colocar para ilustrar, por exemplo, meu ponto aqui, né? Meu ponto onde poderia analisar o torque, né? E a gente vê que a gente vai ter uma força de 2F para cá, uma de F para cá. Então, em relação a esse ponto, ele vai tentar a rotacionar também. E também vai mover de translação, né? Porque na direção Y, né? Nessa direção vertical, F se anula. Mas na direção horizontal, 2F não se anula com ninguém. Então, ele vai estar se movendo. E o último caso, então, só temos forças na direção vertical. Vai ser o único caso onde a gente tem equilíbrio. Perfeito? Vamos tentar agora passar um pouquinho para a gente chegar, ver se tem algum exercício aqui que se aplica. Olha que legal esse de centro de gravidade. Mas vamos tentar achar um que entra a parte de elasticidade. Tem vários aqui, eles são mais quantitativos. Vamos fazer um só. E aí vocês tentam fazer aí também na mesa aí de vocês. Opa, eu mostrei a resposta. Né? Não tem problema que tem que fazer, não é de graça. Né? Então a gente tem um fio com 1 metro de comprimento e 0,2 metros de diâmetro. Sofre uma dilatação quando ele sofre uma dilatação, então ele aumenta o seu diâmetro quando é submetido a uma força de 20.000 newtons em uma das extremidades com a outra fixa. Então, ele foi comprimido, né? Dá a entender. Se um fio é exatamente igual, exceto pelo fato de que possui um diâmetro de 0,04, for submetido à mesma força, qual será a dilatação? E aí, vocês chutam alguma coisa? A gente viu que a força, né? Se o módulo de elasticidade é o mesmo, não é isso? A força ela é proporcional à deformação sobre o tamanho do corpo real, né? E aí, vocês querem uns 2 minutinhos para vocês fazerem aí? Ou já dá para fazer de cabeça? Acho que a cabeça rola não, calma aí. Tentem aí esboçar. Eu vou fazer o meu aqui também. Então a equação seria, né, a tensão, né, ela vai ser igual ao módulo de Young, E vezes o ΔL, que é a deformação sobre L. Então essa que é a equação principal. Tá? Nesse caso, os dois fios têm a mesma tensão que vão estar submetidos e a mesmo módulo de Young. O que está variando é o ΔL e o L. Tá?
E aí, deu para fazer? Eu fiz de cabeça aqui mesmo, usando um pouco de lógica só. Explica para nós aí, quanto que você encontrou e qual que foi a lógica. Eu pensei o seguinte: de um fio para o outro, o diâmetro dobrou. Se o diâmetro dobrou, o raio também dobrou. Aí, nesse caso, a área da secção transversal do fio vai quadruplicar o valor da área. Aí eu pensei que a dilatação ela é inversamente proporcional à área. Aí, para achar a dilatação do segundo fio, eu dividi a dilatação do primeiro por esse fator de 4. Aí desse 0,0075 aí. Perfeito. Todo mundo entendeu? Ele trabalhou só com a área de seção, né? Porque ele falou qual que é a força, mas a força feita é feita na área, né? Que tem a ver com esse diâmetro 0,02. Quando a gente dobra, então, o diâmetro, ó, o que ele falou, né? Ao dobrar o diâmetro, você está levando a 4 a área, né? Você levou a 2 o raio, e esse raio está elevado ao quadrado para calcular a área, então você levou a 4, né? Você aumentou 4 vezes, né? Então, a deformação que se tinha, como o comprimento é o mesmo, de 1 metro, né, a dilatação, que é de 0,03, foi 4 vezes menor, não é isso? Já que a tensão, a tensão que sofreu, que é força por unidade de área, essa tensão foi 4 vezes menor, então a deformação foi 4 vezes menor também. Beleza? Todo mundo entendeu o que é que faz? Ou deu para entender a lógica? Então a gente tinha visto, né? A tensão, só para mostrar aqui, né? Vamos para a equação aqui, ó. Então a força é a mesma, o E é o mesmo, o L é o mesmo. A única coisa que está mudando é o quê? É a deformação que ele quer descobrir, e essa deformação vai ter correlação com essa força. Se o E é o mesmo, né? O quanto que eu variar a tensão vai ser o quanto que vai variar proporcionalmente essa deformação, né? Então, nesse caso, se ele aumentou o diâmetro, que é o A, né, para 0,04, o raio dobrou. Se o raio dobrou, a área quadruplicou, então eu tenho F sobre 4 aqui, né? Então, a deformação, para ser igual aqui, ela vai ter que ser dividida por 4 também. Se caiu 4 vezes o lado esquerdo, o lado direito tem que cair 4 vezes também. Todo mundo entendeu a lógica? Porque a módulo de elasticidade é o mesmo. Então, se o primeiro fio deformou 0,03, esse fio vai deformar 0,03 dividido por 4. Ótimo. Então, eu vou encerrar a aula hoje aqui. Deixa eu voltar para o... Eu vou parar a gravação então aqui, tá?